Machado de Assis. A Mão e a Luva. Capítulo 1. O fim da carta. Mas que pretendes fazer agora? Morrer. Morrer? Que ideia! Deixa-te disso. Estevão. Não se morre por tão pouco. Morre-se. Quem não padece essas dores não as pode avaliar. O golpe foi profundo e o meu coração é pusilânime. Por mais aborrecível que pareça a ideia de morrer, pior, muito pior do que ela, é a de viver. Ah, tu não sabes o que é isto, né? Sei. Um namoro gorado. Luiz! E se em cada caso de namoro gorado morresse um homem, tinha já diminuído muito o gênero humano, e Malthus perderia o latim. Anda, sobe. Estevão meteu a mão nos cabelos com um gesto de angústia. Luiz Alves sacudiu a cabeça e sorriu. Achavam-se os dois no corredor da casa de Luiz Alves, a Rua da Constituição, que então se chamava dos Ciganos. Então, isto é, em 1853, uma bagatela de 20 anos que lá se vão, levando talvez consigo as ilusões do leitor e deixando-lhe em troca usurários. Uma triste, crua e desconsolada experiência. Eram 9 horas da noite. Luiz Alves recolhia-se para casa justamente na ocasião em que Estevão o ia procurar. Encontraram-se à porta. Ali mesmo lhe confiou Estevão tudo o que havia e que o leitor saberá daqui a pouco, caso não aborreça essas histórias de amor, velhas como Adão e eternas como o céu. Os dois amigos demoraram-se ainda algum tempo no corredor, um a insistir com o outro para que a subisse, o outro a teimar que queria ir morrer. Tão tenazes ambos que não haveria meio de os vencer se a Luís não ocorresse uma transação. Pois sim, disse ele, convenho em que deves morrer, mas há de ser amanhã. Cede da tua parte e vem passar a noite comigo. Nestas últimas horas que tens de viver na terra, dar-me-ás uma lição de amor que eu te pagarei com outra de filosofia. Dizendo isso, Luiz Alves travou do braço de Estevão, que não resistiu dessa vez, ou porque a ideia da morte não se lhe houvesse estranhado deveras no cérebro, ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada, ou, o que é mais provável, que esses dois motivos juntos. Vamos nós com eles, escada acima, até a sala de visitas onde Luiz fora beijar a mão de sua mãe. Mamãe, disse ele, há de fazer-me o favor de mandar o chá ao meu quarto. O Estevão passa a noite comigo. Estevão murmurou algumas palavras, a que tentou dar um ar de gracejo, mas que eram fúnebres como um cipreste. Luiz viu-se então, à luz das estearinas, alguma vermelhidão nos olhos e adivinhou, não era difícil, que eu houvesse chorado. Pobre rapaz, suspirou ele mentalmente. Dali foram os dois para o quarto, que era uma vasta sala com 3 camas, cadeira de todos os feitios, 2 estantes com livros e uma secretária, vindo a ser ao mesmo tempo alcova e gabinete de estudo. O chá subiu daí a pouco. Estevão, a muito rogo do hóspede, bebeu 2 goles, acendeu o cigarro e entrou a passear ao longo do aposento, enquanto Luiz Alves, preferindo ao charuto e o sofá, acendeu o primeiro e estirou-se no segundo, cruzando beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando o bico das chinelas com aquela placidez de um homem a quem não segurou nenhum namoro. O silêncio não era completo. Ouvia-se o rodar de carros que passavam fora. No aposento, porém, o único rumor era dos botins de Estevão na palhinha do chão. Cursavam estes 2 moços a Academia de São Paulo, estando Luiz Alves no 4º ano e Estevão no 3º. Conheceram-se na academia e ficaram amigos íntimos, tanto quanto podiam ser 2 espíritos diferentes, ou talvez por isso mesmo que o eram. Estevão, dotado de extrema sensibilidade e não menor fraqueza de ânimo, afetuoso e bom, não daquela bondade varonil, que é o apanágio de uma alma forte, mas dessa outra bondade mole e de cera, que vai à mercê de todas as circunstâncias,
Tinha, além de tudo isso, o infortúnio de trazer ainda sobre o nariz os óculos cor-de-rosa de suas virginais ilusões. Luiz Alves via bem com os olhos da cara. Não era mau rapaz, mas tinha o seu grão de egoísmo e, se não era incapaz de afeições, sabia regê-las, moderá-las e, sobretudo, guiá-las ao seu próprio interesse. Entre estes dois homens travara-se amizade íntima, nascida para um na simpatia, para outro no costume. Eram eles os naturais confidentes um do outro, com a diferença que Luiz Alves dava menos do que recebia, e ainda assim, nem tudo o que dava exprimia grande confiança. Estevão referira ao amigo destes tempos toda a história de amor, aquele malogrado, suas esperanças, desalentos e glórias, e, enfim, o inesperado desfecho. O pobre rapaz, que folheava o capítulo mais delicioso do romance, no sentir dele, caiu de toda a altura das ilusões na mais dura, prosaica e miserável realidade. A namorada de Estevão, é tempo de dizer alguma coisa dela, era uma moça de 17 anos e, por ora, simples aluna professora no colégio de uma tia do nosso estudante, à Rua dos Inválidos. Estevão tinha-se a visto pela primeira vez 6 meses antes e desde logo sentiu-se preso por ela até a morte. Disse ele ao amigo, referindo-lhe o encontro, que fez sorrir de tão estirado prazo. Qualquer que ele fosse, porém, o prazo fatal daquele cativeiro, a verdade é que Estevão, no mesmo ponto em que viu, logo a amou, como se ama pela primeira vez na vida. Amou um pouco estovado e cego, mas sincero e puro. Amava-o ela? Estevão dizia que sim, e devia crê-lo. Alguns olhares ternos, meia dúzia de apertos de mãos significativos, embora largos intervalos, davam a entender que o coração de Guiomar, chamava-se Guiomar, não era surdo à paixão do acadêmico. Mas, fora disso, nada mais, um pouco mais. O pouco mais foi uma flor, não colhida do pé em toda a original frescura, mas já murcha e sem cheiro, e não dada, senão pedida. Faz-me um favor, disse um dia Estevão, apontando para a flor que ela trazia nos cabelos. Esta flor está murcha e naturalmente vai deitá-la fora ao despentear. Eu desejava que me desse. Guiomar, sorrindo, tirou a flor do cabelo e deu-lhe. Estevão recebeu-a com igual contentamento ao que teria se lhe antecipasse o seu quinhão do céu. Além da flor, e para suprir as cartas que não havia, nada mais obtivera Estevão durante aqueles 6 compridos meses, a não serem os tais olhares, que afinal são olhares, e vão-se com os olhos de onde vieram. Era aquilo amor, capricho, passatempo, ou que outra coisa era? Naquela tarde, a tarde fatal, estando ambos a sós, a que era raro e difícil, disse-lhe ele que em breve ia voltar para São Paulo, levando consigo a imagem dela e pedindo-lhe, em câmbio, que uma vez ao menos lhe escrevesse. Guiomar franziu a testa e fitou nele o seu magnífico par de olhos castanhos, com tanta irritação e dignidade que o pobre rapaz ficou atônito e perplexo. Imagina-se a angústia dele diante do silêncio que reinou entre ambos por alguns segundos. O que se não imagina é a dor que o prostrou, a dor e o espanto, quando ela, erguendo-se da cadeira em que estava, lhe respondeu saindo. Esqueça-se disso. Pois quanto a mim, disse Luiz Alves, ouvindo pela terceira vez a narração de tão cru desenlace. Quanto a mim, obedecia-lhe prontamente. Esquecia-me disso e ia curar-me em cima dos compêndios. Direito romano e filosofia, não conheço remédio melhor para tais achaques. Estevão não ouvia as palavras do amigo. Estava então assentado na cama, com os cotovelos fincados nas pernas e a cabeça metida nas mãos, parecendo que chorava. A princípio, chorou em silêncio, mas não tardou que Luiz o visse deitar-se na cama e estorcer-se convulsivamente, a soluçar, a abafar quanto podia os gritos que lhe saíam do peito, a puxar os cabelos a pedir a morte, tudo entremeado com o nome de Guiomar,
tão d'alma tudo aquilo, tão lastimosamente natural, que enfim o comoveu, e não houve remédio senão dizer-lhe algumas palavras de conforto. A consolação veio a tempo. A dor, chegada ao paroxismo, declinou pouco a pouco e as lágrimas estancaram, ao menos por algum tempo. Sei que tudo isto há de parecer-te ridículo, disse Estevão, sentando-se na cama. Mas que queres tu? Eu vivi na persuasão de que era amado, e era-o talvez. Por isso mesmo não entendo o que se passou hoje. Ou que eu supunha ser amor, não passava talvez de passatempo ou zombaria. Talvez, interrompeu Luiz Alves, compreendendo que o melhor meio de curar o amor era meter-lhe em brios o amor próprio. Estevão ficou alguns instantes pensativo. Não é possível, contestou ele. Tu não a conheces. É uma grave e nobre criatura, incapaz de conceber um sentimento desse, que seria vulgar ou cruel. As mulheres. Já pensei se aquilo de hoje não seria uma maneira de experimentar-me, de ver até que ponto eu lhe queria. Escusa de rir-te, Luiz. Eu nada afirmo. Digo que pode ser. Não admira que ela fizesse esse cálculo, um bom cálculo nesse caso. Todo filho do coração. A imaginação de Estevão desceu por este declive de floridas conjecturas, e Luiz Alves entendeu que era de bom aviso não espantar-lhe os cavalos. Boa viagem! Exclamou mentalmente o colega, voltando a estirar-se no sofá. A viagem não fora longa, mas produziu efeito salutar no ânimo do namorado, adoçando-lhe as penas, circunstância que Luiz Alves aproveitou para lhe falar de 100 coisas alheias ao coração e divertir-lhe do pensamento que o absorvia. Conseguiu seu intento durante meia hora e conseguiu mais, porque fez com que o colega risse, a princípio de um riso amargo e dúbio, depois de um riso jovial e franco, incompatível com intuitos trágicos. Mas, ai, triste, a dor dele era uma espécie de tosse moral que aplacava e reaparecia, intensa às vezes mais fraca, mas sempre infalível. O rapaz acertara de abrir uma página do Werther, leu meia dúzia de linhas e o acesso voltou mais forte que nunca. Luiz Alves acudiu-lhe com as partilhas da consolação. O acesso passou, nova palestra, novo riso, novo desespero, e assim se foram escoando as horas da noite que o relógio da sala de jantar batia seca e regularmente, como a lembrar aos 2 amigos que as nossas paixões não aceleram nem moderam o passo do tempo. A aurora para 2 acadêmicos coincidiu com as badaladas do meio-dia, o que não admira, pois só adormeceram quando ela começava a apagar as estrelas. Estevão passou a manhã, muito sossegado e livre de sonhos maus. Quando abriu os olhos, estranhou o aposento e os objetos que o rodeavam. Logo que os reconheceu, despertou-se-lhe com a memória o coração, onde já não havia aquela dor aguda da véspera. Os sucessos, embora recentes, começavam a envolver-se na sombra crepuscular do passado. A natureza tem suas leis imperiosas, e o homem, ser complexo, vive não só do que ama, mas também, força é dizê-lo, do que come. Sirva isto de excusa ao nosso estudante, que almoçou nesse dia, como nos anteriores, bastante dizer que em seu abono que, se não o fizer com lágrimas, também o não fez alegre. Mas o certo é que a tempestade serenara. O que havia era uma ressaca, ainda forte, mas que diminuiria com o tempo. Luiz Alves evitou falar-lhe de Guiomar. Estevão foi o primeiro a recordar-se dela. Dá tempo ao tempo, respondeu Luiz Alves, e ainda te hás de rir dos teus planos de ontem. Sobretudo, agradece ao destino o haveres escapado tão depressa. E queres conselho? Dize, o amor é uma carta, mais ou menos longa, escrita em papel velhinho, corte dourado, muito cheiroso e catita. Carta de parabéns quando se lê, carta de pêsames quando se acabou de ler.
Tu que chegaste ao fim, põe a epístola no fundo da gaveta e não te lembres de ir ver se ela tem um post-scriptum. Estevão aplaudiu a metáfora com um sorriso de bom agouro. 2 vezes viu ele a formosa Guiomar, antes de seguir para São Paulo. Da primeira, sentiu-se ainda abalado, porque a ferida não cicatrizara de todo. Da segunda, pôde encará-la sem perturbação. Era melhor, mais romântico pelo menos, que eu o pusesse a caminho da academia, com desespero no coração, lavado em lágrimas, ou a bebê-las em silêncio, como lhe pedia sua dignidade de homem. Mas que lhe hei de dizer eu fazer? Ele foi daqui com os olhos enxutos, distraindo-se dos tédios da viagem, com alguma pilheira de rapaz outra vez, como dantes.